Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Aprendiz. Nesse canal falamos de educação financeira e investimentos e também compartilho com vocês minha carteira de investimentos começando do zero. Então, se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos. Nesse vídeo trago informações sobre o relatório mensal do Fundo Imobiliário de Papel HGCR11, referente aos resultados obtidos no mês de julho de 2023. Para começar, temos algumas informações do fundo, começando pelo valor da sua cota de mercado, que na data de publicação desse relatório era de R$ 105,05, e sua cota patrimonial, que é de R$ 103,07, mostrando que o fundo está um pouco acima do seu valor justo, com uma relação de preço sobre valor patrimonial P sobre VP de 1,02. O fundo vem aumentando sua base de cotistas e já conta com um total de 99.670 investidores. Teve um volume de negociações no mês de quase 85 milhões de reais, mostrando que o fundo é bastante líquido, ou seja, você consegue comprar e vender suas cotas sem grandes dificuldades. O último rendimento distribuído pelo fundo foi de R$ 1,10 por cota e o fundo apresenta um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,51%. Logo abaixo temos os comentários do gestor em relação aos resultados e rendimentos. No dia 14 de agosto foi pago o valor de R$ 1,10 por cota para todos os cotistas do fundo que adquiriram cotas até o dia 31 de julho. No mês de julho, o volume de negociação do fundo em bolsa foi de 84,4 milhões, representando um volume médio diário de 4 milhões de reais. Ainda durante julho, o número de investidores continuou crescendo relevantemente, encerrando o mês com 99.670 investidores. O fundo apresentou em julho um resultado total de aproximadamente 16 milhões e meio, equivalente a R$ 1,07 por cota, e ao final do mês detinha 9,6 milhões, equivalente a 64 centavos por cota, de resultados acumulados em semestres anteriores e que ainda não foram distribuídos, além de 9,9 milhões, equivalente a 62 centavos por cota, em inflação acruada nos CRIs indexados ao IPCA, principalmente que ainda não virou resultado caixa. A gestão ainda comenta que, como todo início de semestre, eles trabalham ao longo de julho para definir um novo guidance de distribuição de rendimentos ao longo do segundo semestre, e definimos o novo patamar indicativo de R$ 1,10 por cota. Diante de um cenário de redução dos juros e baixa inflação esperada para o segundo semestre, tínhamos duas opções quanto à distribuição de rendimentos. Primeiro, manter o patamar de distribuição observado no primeiro semestre, que era de R$ 1,20 por cota, e eventualmente reduzir ao longo do semestre, na medida da redução dos juros correntes, ou dois, indicar um patamar estável ao longo do segundo semestre, já considerando essa curva de redução dos juros ao longo dos próximos meses, e também o nível atual da inflação. E visando, como sempre, dar mais previsibilidade ao investidor, optamos pela segunda opção. Então a gente observa que o patamar de distribuição do fundo vai se manter em R$ 1,10 por cota até o final do segundo semestre de 2023. A gestão acredita que uma queda acentuada da taxa de juros ao longo desse ciclo, e conforme já foi falado há alguns meses, tem trabalhado em girar a carteira, reduzindo a exposição do fundo a CRIs indexados ao CDI e aumentando a exposição ao IPCA, para que ao longo do ano que vem, já em um ambiente de juros mais baixos, o fundo passe a se beneficiar de um patamar mais normal de inflação e de um carrego superior a IPCA mais 8%, nível de taxa das operações que estamos adquirindo atualmente. Então a gestão segue fazendo o trabalho dela, fazendo a reciclagem de ativos do portfólio do fundo em busca de melhores oportunidades. Aqui nós temos as movimentações que a gestão fez na carteira do fundo. Então durante o mês foi realizada movimentação total entre compras e vendas na ordem de 163,4 milhões de reais, sendo que a alocação líquida total foi de aproximadamente 41,3 milhões. O restante foi vendas, Reduzimos posição em operações indexadas ao CDI e IPCA com taxas mais baixas e adquirimos uma nova operação indexada ao IPCA. Desta maneira, o fundo encerrou o mês de julho com 63% dos CRIs indexados ao IPCA, 37% indexados ao CDI. Aqui nós temos as movimentações feitas no mês de julho. A primeira foi a venda total da posição de 22,1 milhões do CRI Pátio Malzone, adquirida em março a uma taxa de IPCA mais 6,4% ao ano. Essa operação gerou um resultado de inflação acruada de 495,8 mil. Segunda movimentação foi uma venda parcial no volume de 38,4 milhões do CRI Iguatemi Fortaleza Sênior, a taxa de CDI mais 1,5% ao ano. A operação gerou um prejuízo para o fundo de R$ 103,5 mil.
A terceira operação foi aumento de posição de 1 milhão no CRI Bioceres, a taxa de um IPCA mais 8,25 ao ano, contemplando a última integralização do CRI, totalizando um volume de 35 milhões. A quarta movimentação foi a aquisição de aproximadamente 101,4 milhões em 2 séries de CRIs lastreadas em contrato de 3 lojas, sendo 2 localizadas em São Paulo e uma em Campinas, com o grupo Pão de Açúcar como locatário. A quinta movimentação foram vendas de 665,4 mil em cotas de fundos imobiliários que o fundo detinha em carteira, que geraram prejuízos de aproximadamente 66,7 mil reais. Temos aqui mais uma informação relacionada ao CRI Goiabeiras. Durante esse mês, foi realizada a Assembleia do CRI Goiabeiras, que deliberou pela execução da alienação fiduciária do Goiabeiras Shopping Center, bem como a execução das demais garantias da emissão. A decisão da execução das garantias do CRI ocorreu após diversas discussões, desde 2019, acerca da negociação da carência de juros e amortização, e também após uma queda significativa do resultado operacional do shopping, que se agravou com o advento da pandemia. A execução das garantias do CRI não impacta o fundo, isto porque o CRI está marcado em PDD, provisão para devedores duvidosos, de 100% desde dezembro de 2020, de forma que o CRI representa hoje 0% do patrimônio do fundo, e também não realiza qualquer pagamento de juros ou amortização desde outubro de 2019, não havendo impacto negativo nos rendimentos atuais do fundo. Eventual avanço no processo de execução será oportunamente mencionado nos relatórios mensais. A gestão continua ainda analisando a possibilidade de negociação do CRI no melhor interesse do fundo. Então temos aí um CRI, que não honrou com as suas dívidas, não pagou os juros e as amortizações que devia. Então desde 2019 que o fundo aí segue tendo problemas com esse CRI, com o não recebimento desses pagamentos. E agora o fundo entrou com uma ação na justiça solicitando aí a alienação do imóvel, que é um shopping center, o Goiabeiras Shopping Center. Vamos torcer para que o fundo aí consiga realmente executar essas garantias, e incorporar esse imóvel ao seu portfólio. E aí depois o fundo decide, se aluga esse imóvel ou se vende para algum terceiro que esteja interessado. Sobre o resultado no mês de julho, o fundo teve um total de receita de R$ 17.750.000 e um total de despesas de R$ 1.187.000. O que gerou um resultado de R$ 16.563.000. E o fundo usou parte do seu resultado acumulado e distribuiu aos cotistas um montante de R$ 16.959.000. Olhando para o histórico de distribuição do fundo, vemos que ele ainda possui 64 centavos de resultado acumulado, que pode ser usado para futuras distribuições. Aqui nós temos um gráfico que mostra o volume de crescimento de cotistas do fundo. A cada mês o fundo vem adquirindo novos cotistas, novos investidores, e já conta com quase 100 mil investidores. Aqui temos a carteira do fundo, vemos que ela é bem pulverizada, bem diversificada, Não existe uma concentração muito grande do patrimônio do fundo em apenas poucos ativos. Isso mitiga os riscos, Sobre as despesas do fundo, vemos que ele está bem tranquilo, pois observando a composição do seu patrimônio, vemos que ele possui um total de R$ 254 milhões com boa liquidez, sendo 224 milhões alocados em cotas de outros fundos imobiliários e 30 milhões alocados em renda fixa, contra uma despesa de 118 milhões em compromissadas. Portanto, o fundo possui caixa para quitar toda a sua dívida. A carteira do fundo está 63% indexada à inflação e 37% indexada ao CDI. Conforme foi exposto no relatório, o fundo segue diminuindo sua exposição ao CDI devido à tendência de queda da taxa de juros definida pelo Banco Central. Os CRIs indexados à inflação possuem um prazo remanescente de 4,7 anos, enquanto que os CRIs indexados ao CDI possuem um tempo remanescente de 3,64 anos, o que faz com que a carteira total do fundo tenha um prazo remanescente de 4,3 anos. Então é isso. O fundo apresentou uma queda de resultado comparado ao mês anterior, no entanto, a gestão segue fazendo o trabalho dela, reciclando o portfólio de ativos do fundo em busca de melhores oportunidades. É uma gestão que já se provou no tempo, com resultados consistentes e crescentes, e como sabemos, essas oscilações acontecem na renda variável. Portanto, é preciso manter a calma e continuar acompanhando os próximos resultados. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Seguimos firmes na construção de patrimônio e geração de renda passiva. Interaja deixando algum comentário ou uma dúvida. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo para fortalecer o canal. Muito obrigado pela sua atenção, bons investimentos e até o próximo vídeo.